Olá, que bom que você continua firme e forte comigo aqui, hoje na 19ª lição das 50 lições que eu aprendi no livro de Gênesis. Muito bem, os dois anjos que foram visitar Abraão junto com o Senhor Jesus, que nós comentamos ontem, foram para Sodoma enquanto o Senhor continuou a sua conversa com Abraão. Quando estava anoitecendo, os anjos chegaram lá, em Sodoma. Ló estava sentado junto à porta da cidade, o que indica que ele era um líder cívico. A área do portão de uma cidade antiga era uma espécie de prefeitura, onde os homens importantes da cidade julgavam as disputas, tratavam dos assuntos importantes uns com os outros e supervisionavam aqueles que entravam e saíam da cidade. Nós não podemos afirmar que Ló sabia que aqueles visitantes eram anjos, mas obviamente ele notou que eles eram diferentes, que eles eram hóspedes ilustres que mostravam uma postura de retidão e de moralidade, o que era raro naquela cidade. A hospitalidade que Ló ofereceu para eles foi aquela que era comum no Oriente, mas a urgência com que ele oferecia essa hospitalidade não era comum, porque Ló sabia muito bem quem eram os homens de Sodoma. E não deu outra. Quando os homens de Sodoma descobriram que haviam dois homens diferentes na casa de Ló, eles vieram de todos os lados. A Bíblia diz que dos mais jovens aos mais velhos vieram e cercaram a casa. Isso mostra que toda a cidade estava entregue à violência e à imoralidade e que esse era um comportamento comum, aceito entre todos os homens de Sodoma. Eles bateram na porta pedindo para que Ló os colocasse para fora para que eles pudessem abusar sexualmente dos dois visitantes. Nesse momento, então, Ló fez uma oferta para aqueles homens que foi horrível e que em hipótese alguma pode ser justificada. Ele disse: eu tenho duas filhas virgens. Por favor, deixe-me trazê-las para vocês e vocês podem fazer com elas o que vocês quiserem. Ainda bem que os homens de Sodoma recusaram as moças. Nós entendemos um pouco melhor essa oferta terrível de Ló quando lembramos a posição inferior das mulheres na antiguidade e a posição muito elevada de qualquer hóspede que era recebido na casa, em casa. Como a hospitalidade era algo extremamente importante no Oriente, muitas vezes se entendia que um convidado deveria ser protegido mais do que a própria família. Mas enfim, os homens foram ficando cada vez mais irritados com Ló, a situação foi ficando tensa e foi no meio desse impasse que os anjos puxaram Ló para dentro de casa e feriram os homens de Sodoma de cegueira e eles não conseguiram mais encontrar a porta. Talvez tenha sido nesse momento que Ló começou a entender que os seus convidados não eram homens comuns. Aqueles anjos então comunicaram a Ló o motivo de eles estarem ali. Eles haviam sido enviados pelo Senhor para destruir Sodoma e Gomorra, mas Deus queria poupar Ló e sua família, com certeza por causa da intercessão de Abraão. Quando amanheceu, os anjos começaram a insistir com Ló para que ele e sua família se apressassem para sair de Sodoma, porque o tempo estava acabando e o fogo da destruição logo começaria, ou seria enviado do céu. Acontece que muito do coração de Ló estava em Sodoma, então ele não tinha urgência em deixar a cidade. O versículo 16 diz que os anjos o agarraram pela mão, como também a sua mulher, as duas filhas, e tiraram eles dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Sempre lembrando que tinha um tio lá intercedendo por eles. Os anjos deram uma ordem para Ló, que traz um profundo significado espiritual para nós. Eles disseram: escapa-te por tua vida, ou seja, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14:12. A salvação é intransferível, é cada um por si mesmo e Deus por todos. Segundo, não olhe para trás, ou seja, conserve seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Terceiro, não pares, ou seja, corra com paciência a carreira que lhe está proposta. Hebreus 12:1. São lições importantíssimas que nós devemos tomar para nós deste capítulo também. Como nós sabemos, a esposa de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. E por que
ela desobedeceu o aviso e olhou para trás, porque o seu tesouro estava em Sodoma. Consequentemente, ali estava também o seu coração. Quando Jesus se referiu ao fim dos tempos, ele disse algo interessante em Lucas 17:32. Lembre-se da mulher de Ló. Em outras palavras, nenhum cristão deve ter um coração que tem como prioridade as coisas deste mundo. Quando estava para sair de Sodoma, Ló insistiu com os anjos que deixassem ele se refugiar em Zoar. Mas depois de estar refugiado lá, por algum motivo, Ló e suas filhas tiveram medo de ficar morando em Zoar e foram morar nas montanhas em uma caverna. Mas o que já estava ruim ainda ficou pior. Ló e suas duas filhas haviam perdido tudo na destruição de Sodoma. E agora, aquelas duas moças, sem perspectiva de casamento, embriagaram Ló, tiveram relações sexuais com ele e engravidaram e tiveram filhos do próprio pai, com a intenção de que a sua linhagem fosse preservada. E assim termina a história de Ló. Ironicamente, em sua própria embriaguez, ele cometeu o ato vergonhoso que ele mesmo havia sugerido aos homens de Sodoma. Ele se deitou com as suas próprias filhas. Nós nos sentimos incomodados, às vezes, com o fato da Bíblia registrar esses pecados vergonhosos. Mas Donald Burnhouse disse uma coisa muito interessante que eu quero repetir para vocês. É muito melhor para as crianças aprenderem os fatos da vida com a palavra de Deus, onde o pecado é condenado, do que aprender com palavras sujas nas paredes de becos ou através de histórias obscenas. Ninguém pode escapar do conhecimento do pecado. Essas coisas nunca são mencionadas sem serem acompanhadas pelas severas advertências de que Deus odeia o pecado e pune o pecador. Finalizando, eu gostaria de levar você a refletir sobre os moradores de Sodoma e Gomorra. Quando eles despertaram naquela manhã, aquelas pessoas não tinham ideia de que aquele seria o último dia de suas vidas. A vida seguia muito normalmente, até que veio o fogo do céu e destruiu a todos. Agora, pensando na volta do Senhor Jesus, como está a sua situação hoje? Você está como Abraão, longe do lugar da ira de Deus? Está como Ló, que foi salvo por um triz? Ou está como os moradores de Sodoma e Gomorra, que se perderam para sempre debaixo do fogo da ira de Deus? E eu termino com Isaías 55, 6 e 7, que diz: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Em outras traduções diz, porque ele é rico em misericórdia. E por falar nisso, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém.